Classificação do Campeonato Brasileiro na tela pra gente. O Botafogo lá na liderança com 64 pontos. Na sequência vem o Palmeiras, depois Fortaleza, Flamengo, Internacional, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Vasco. Virando a página, 11ª colocação para Grêmio, depois Criciúma, Fluminense, Vitória, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Na zona de rebaixamento, Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Lembrando que temos mais 2 jogos para fechar essa rodada na noite desta segunda. Voltamos no pique do Brasileirão e com os números de Léo Jardim no Vasco neste Campeonato Brasileiro. São 30 jogos, 7 jogos sem sofrer gol, 116 defesas, um aproveitamento de defesas de 73,4%. É o segundo melhor goleiro do campeonato no quesito defesas. Vem Vasco que hoje enfrenta o Bahia. Jogo nesta segunda-feira, fechando esta rodada de fim de semana. E a campanha das duas equipes. 30 jogos para cada lado. O Vasco é o 10º colocado com 40 pontos e um aproveitamento de 44%. O Bahia na 7ª posição com 46 pontos e um aproveitamento de 51%. Cícero Melo chegando ao vivo aqui conosco para trazer mais informações desta partida de hoje à noite, desta segundona. Tudo bem, seu Cícero? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Obrigado, dona Gláucia. Um beijo para você também, para Mari Pereira, para o nosso Donan e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui em São Januário, faltando cerca de 3 horas e 15 minutos para a bola rolar para esse jogo, como você disse, um dos jogos que complementa a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola aqui em São Januário, às 9 da noite, para Vasco e Bahia. Os ingressos estão esgotados. Teremos aqui cerca de 16 a 18 mil torcedores cruzmaltinos, como é de praxe, toda vez que os ingressos estão esgotados. Como você mostrou aí, a briga ali na parte do meio, vamos dizer assim, intermediária na tabela de classificação. O Vasco com 40 pontos ganhos em 10º lugar, o Bahia em 7º com 46. Os dois times precisam da vitória para continuar ainda aspirando uma vaga na pré-Libertadores da América. E o Vasco, então, se não der para uma pré-Libertadores da América, garantir uma vaga numa competição sul-americana no ano que vem, quem sabe a sul-americana. No primeiro turno, na 12ª rodada desse Campeonato Brasileiro, no dia 26 de junho, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia levou a melhor. Venceu por 2-1. No último jogo do Vasco, aqui em São Januário, 19ª rodada, foi um jogo adiado contra o Cuiabá, o Vasco venceu por 1-0, gol do Hugo Moura. Já o Bahia não vence há 2 jogos, né? Um empate e uma derrota. Empatou no último jogo com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte do Mineirão 1-1 e perdeu para o Flamengo antes na Arena Fonte Nova por 2-0. A última vitória do Bahia foi na 28ª rodada, dia 29 de setembro, na Arena Fonte Nova, venceu o Criciúma por 1-0. O técnico Rafael Paiva do Vasco tem vários desfalques hoje. Principal deles, o artilheiro argentino Verratti, e o Hugo Moura, volante, que fez o gol da vitória no último jogo contra o Cuiabá. Os dois estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E tem mais 2 desfalques de última hora. 2 jogadores que estão sendo poupados por fadiga muscular, desgaste físico. O meia Felipe Coutinho e o zagueiro Léo. Já o Rogério Ceni tem os desfalques do Rezende, volante, lesionado, e do Biel, atacante, também lesionado com desconforto na região lombar. Mas tem as voltas do Santiago Arias, lateral direito, cumpriu suspensão por expulsão no último jogo, e o Caio Alexandre, bom volante, cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Vamos colocar aí na tela as prováveis escalações, começando pelo mandante, que é o Vasco. O Rafael Paiva deve mandar o seguinte time a campo, às 9 horas da noite. Léo Jardim, que foi falado aí já por você, Gláucia, no gol. Paulo Henrique, lateral direito. A dupla de zaga com João Vitor e Maicon, no lugar do Léo, Maicon. E o Lucas Piton na lateral esquerda. Meio de campo com o Matheus Carvalho. O Sforza no lugar do Hugo Moura, né? E o complemento aí no lugar do Felipe Coutinho. Ou joga o francês Payet, ou joga o suíço Maxime. E na frente, o Mita Rodrigues, mais uma vez jogando improvisado aí de um
ala direita, ponta direita, fica uma dúvida no comando do ataque. Ou o garoto Ryan, para substituir o Verratti, ou o Alex Teixeira, que não é centroavante, jogaria improvisado, ou até, quem sabe, o garoto GB, outro que jogaria meio improvisado ali, também não é um centroavante, né, de ofício. E complementando pela esquerda o Emerson Rodrigues. Já o Bahia, que vai ser escalado pelo Rogério Ceni, o Marcos Felipe no gol, o Santiago Arias na lateral direita, a zaga de área com o Gabriel Xavier e o Canu, e o Luciano Juba na lateral esquerda. Meio de campo com o Caio Alexandre, Jean Lucas, o Everton Ribeiro e o Cauli, e na frente o Tassiano e o Everaldo. Dia muito chuvoso aqui no Rio de Janeiro, torcedor vai chegar devagarzinho, né? O jogo é só às 9 horas da noite, no momento pouca gente ainda aqui em São Januário. Voltamos aos estúdios, numa ponte aérea direto aqui do Rio de Janeiro para a capital paulista, com você. Beijo, minha amiga Gláucia. Beijo, meu amigo Cícero. Obrigada. Boa sequência de trabalho aí para você. É quase que uma escala essa ponte aérea, porque a gente já vai direto para Cuiabá. O Edu Afonso já precisa vencer e conquistar os 3 pontos. E nem de pensar em Sul-Americana, em clássico, é uma coisa de cada vez, gente. É hoje, primeiro, que esse jogo é importantíssimo. Ferir esse Vasco e Bahia. O Vasco está muito desfalcado para essa partida, né? O Verratti perde muito ali, como um camisa 9. Entrando o Payet com o momento de um Coutinho ainda sem a sequência necessária, sem o ritmo, acho que você consegue amenizar um pouco ali, né, na criação, mas não tem o Hugo Moura, né, pode ser o Sforza ou o Galdame, você perde muito na marcação. É o Vasco que vem caindo de produção coletiva, mas conseguiu um resultado importante contra o Cuiabá. Está muito próximo do seu principal objetivo, que é escapar completamente do rebaixamento. E tem sido muito competitivo jogando dentro do São Januário. Agora, na bola e olhando as duas equipes, eu acho que o Bahia tem mais condições. O Bahia com força máxima, com o meio campo muito forte ali, com Cauli, Everton Ribeiro, né? Então, eu acho que é um jogo bem parelho, bem equilibrado. O Vasco vai precisar se superar hoje para se impor contra o Bahia forte tecnicamente. 2 jogos complementando, portanto, essa rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Turma, fim de papo aqui no nosso Sport Center. Lembrando a você de casa que amanhã não temos essa edição das 4 da tarde, mas a gente se encontra aí na programação da ESPN, porque é aquela semana de Libertadores, de Sul-Americana. Tem muita coisa boa por aqui. Mari, muito obrigada, amiga, mais uma vez. Beijo grande. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a galera da ESPN atualizando sobre a situação envolvendo o Vasco da Gama, que vai enfrentar a equipe do Bahia daqui a pouquinho em São Januário. Jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama enfrentará o Bahia às 21 horas no horário de Brasília. Jogo muito importante, jogo fundamental. Para vocês terem uma ideia, vocês conseguiram acompanhar o Brasileirão, como está a situação do brasileiro, e o Vasco precisa muito da vitória, não tem conversa. É um jogo muito importante, é um jogo que o Vasco vai ter o Léo Pelé fora, vai ter o Coutinho também fora da partida. Então, cara, a gente vê aí que vai ser um jogo de bastante dificuldade. No Rio de Janeiro aí, rapaz, deve estar com o campo ali molhado, bastante chuva, bem pesado realmente. Então a gente vai ver ali um jogo bastante complicado. Cara, não vai ser fácil para o Vasco da Gama. Tem a possibilidade ainda do Galdames ser escalado como titular, né? A probabilidade é de Matheus Carvalho e Sforza, mas tem um Galdames também que pode ser escalado como titular nesse jogo importante do Vasco. Eu, particularmente, não acho que seria a melhor opção. Eu acho que o ideal mesmo é o Vasco colocar o Sforza e o Matheus Carvalho. E aí, já que não vai ter o Felipe Coutinho, colocaria o Payet armando jogada. O Vasco da Gama é uma equipe que em São Januário é muito difícil de se bater. É uma equipe que é bastante competitiva e tem que manter esse nível de atuação, porque os times lá de baixo, Vitória, a equipe também do Criciúma somou mais um ponto enfrentando o São Paulo. Teve também a situação ali do Atlético Paranaense vencendo. Então, cara, várias situações aí acontecendo no Brasileiro e o Vasco não pode marcar bobeira. Tem que vencer seus jogos em casa. Os pendurados, né? Os Vasco de pendurado tem o Léo Pelé, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Souza, Adson e Ryan. Adson está machucado, então, portanto, tá nem nessa lista aí. Nem conta muito o Adson nessa situação. O Coutinho fora por conta de fadiga muscular. Léo Pelé também fora devido ao desgaste muscular também. E suspenso Hugo Moura e Pablo Verratti. Já o Bahia, pendurado, tem uma lista gigantesca de jogadores titulares. Marcos Felipe, Santi Arias, Juba,
Jean Lucas, todos esses titulares, hein? Carlos de Penha reserva, Iago Felipe reserva, Tassiano titular e Everaldo titular, rapaz. É uns 6 nomes aí de jogadores que são realmente titulares na equipe do Bahia, que estão pendurados. Jogador suspenso não tem ninguém. Já desfalque tem apenas o Biel, que sentiu um problema na sua coluna, que já vem sendo recorrente. Portanto, essas foram as informações de Vasco da Gama e da equipe do Bahia, que vão se enfrentar logo mais em São Januário. Peço a você que deixe o like. Uma importante também informação é para vocês, se inscrever aqui no canal React do Futebol, para você não perder nenhum conteúdo aqui em nosso canal. Peço para você deixar o like, se inscrever, acionar o sininho e valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!